Muito bem, a gente está analisando aqui o enredo do Salgueiro. Um título bastante sucinto, objetivo, Xangô. E um enredo desenvolvido pelo Alex de Souza, que dispensa os nossos comentários em termos de proposição de enredo, de pesquisa, de sinopse bem redigida, clara, com uma didática muito fácil de ser entendida, né, por todo mundo que está interessado em entender como vai ser desenvolvido o enredo. Um enredo quase que lugar comum para o Salgueiro, mas eu acho que esse enredo do Xangô no Salgueiro é como o da Clara Nunes na Portela. Era uma coisa que tinha uma certa obviedade, mas assim, ninguém poderia falar sobre isso senão, né? Então, eu tenho uma certa restrição, não digo uma restrição, mas eu tenho uma certa observação. Durante um tempo foram muito criticados aqueles enredos sobre lugares que eram os enredos CEPs. E há alguns anos eu venho falando sobre essa questão do enredo da entidade, né, que na verdade eles desenvolvem enredos sobre entidades que ano após ano só trocam elas de lugar. Então o que leva o nome vem no abre alas e vem todos os outros atrás. Aí no ano seguinte troca os carros de lugar e a gente vê sempre a mesma coisa. Então é uma crítica que eu vou fazendo. Aí depois começou de santo católico. Esse não vai acabar nunca mais na vida. Porque não bastasse a infinidade de santos católicos que já existem, ainda tem mais uns aí para serem canonizados pelo caminho. Quer dizer, se bobear, a gente vai ficar assistindo vai virar uma paróquia. Então eu tenho uma certa. É uma questão minha. O que não invalida uma boa proposição ou um bom desenvolvimento de desfile. Neste caso, porém, do Salgueiro, eu faço uma parte. Porque aqui eu acho que se trata de uma escola falar de alguma coisa que tenha cor, a essência, e eu nem estou falando em contexto religioso. Eu estou me atendo a um contexto simbólico, uma construção simbólica da própria escola, que é extremamente relacionada com essa entidade, que tem uma grande repercussão entre as pessoas que frequentam ali, né, a sua comunidade local, tem uma identificação muito grande com esse tema. Então eu acho que é muito saudável quando uma escola, e sobretudo quando uma dessas grandes matriarcas, né, no caso do Salgueiro, acho que é um patriarca, né, eu prefiro tratar o Salgueiro como masculino, até em respeito aqui à referência do enredo. Mas enfim, quando um patriarca do samba, como é o Salgueiro, se envolve com um tema que tem tanto a sua própria alma, né, a sua própria essência, eu acho que isso se expressa de uma maneira muito forte. Porque você mobiliza a sua comunidade, você inspira muito mais e melhor a sua ala de compositores, você, sei lá, eu tenho uma impressão de que até o ritmo da batida, até os instrumentos se encandecem quando você tem um tema que é tão pertinente à escola como é esse. E da parte do Alex, a forma como ele desenvolve a sinopse não é uma fórmula, quer dizer, ele não segue uma receita de bolo e também não procura fazer nada é, escalafobético para tentar reinventar a roda. O que ele faz? De uma maneira muito bonita, de um texto muito bem redigido, ele concentra, né, o seu texto, né? Ele enfatiza esse caráter mítico, da força, da imponência, da riqueza, da glória do personagem, num contexto histórico, dentro do panteão africano, das narrativas clássicas que contam, né, enfim, a trajetória desse orixá como uma entidade e como um ser, né, que na verdade todo o panteão africano dos orixás ele tem uma narrativa, a exemplo da mitologia grega, da mitologia romana, uma narrativa que parece uma narrativa humana, porém num plano divino, né? Então ele pega toda essa narrativa e vai desenvolvendo para contar uma história, para trazer todo um aspecto de como isso se processa, inclusive na ritualização, na religiosidade, no sincretismo que acontece aqui no Brasil. Então ele traz isso daquele aspecto mítico africano para uma realidade da nossa cultura brasileira através do sincretismo, de como isso é absorvido, inclusive na própria escola de samba. Então, eu acho que é um enredo maravilhoso, um enredo com uma proposição muito clara, que tem muito a ver com o Salgueiro, que faz o Salgueiro aí uma escola com uma força muito grande de brigar por um título, porque vai falar daquilo que mobiliza o salgueirense. E eu vi com muita felicidade esse trabalho, mais um grande trabalho. A gente espera aí que o Alex, que a meu ver fez um trabalho para campeonato no Salgueiro já no Carnaval de 2018. Eu particularmente achei que foi a grande escola, né, o grande desfile plástico imbatível do Salgueiro em 2018. E a gente espera que dentro de um tema como esse, né,
essa expectativa se transforme ainda mais. Então eu vi com muitos bons olhos, né, esse enredo. Acho que é um momento de felicidade do Salgueiro e que o Alex possa realmente ter estrutura para desenvolver um trabalho à altura daquilo que a gente sabe que competência não lhe falta, né? Então a expectativa em torno do Salgueiro a partir dessa escolha e dessa bela sinopse é muito boa. Bom, falar de Salgueiro, antes de falar do enredo, olha, eu tenho uma relação. Deixa eu falar do enredo logo. Eu tenho algumas críticas aos enredos afro, né? Porque eu acho que acaba sendo um grande repeteco, a gente não consegue entender muito bem. Agora, são enredos que geram normalmente sambas, enredos belíssimos, né? A comunidade aceita o enredo muito bem. Agora, nesse caso eu vou abrir um parênteses, porque o Salgueiro realmente, esse enredo, o Salgueiro já devia esse enredo a seu povo, ao salgueirense, né? Xangô é o protetor do Salgueiro, sempre foi, né? E eu vou lembrar um episódio, né? Os mais antigos lembram disso, né? O professor Júlio era um professor de história, era destaque do Salgueiro. Júlio Machado. Júlio Machado. E ele sempre saía de Xangô, independente do enredo. Ele sempre trazia o Xangô adaptado ao enredo. Ele era o Xangô, né? Então, quer dizer, a gente vê, quer dizer, falecido professor Júlio, né? E a gente vê esse Salgueiro cantando um enredo que todo salgueirista esperava sempre. Será que é Xangô esse ano? Será que é Xangô? E esse ano é Xangô. E na sinopse tem, o professor Júlio está aí, disfarçado, não se cita o nome, mas é ele, o professor. É uma grande lembrança. E eu lembro, quer dizer, a cada ano, né? Quando eu fiz Salgueiro, eu me lembro que as pessoas falavam, ele é Xangô, tem que adaptar, mas o enredo era afro, caía bem, mas enredos que não eram afros, o professor Júlio sempre dava um jeito de sair de Xangô e sempre saía de Xangô. Ele mudava as cores, mexia em alguma coisa, fazia um Xangô em homenagem a um outro orixá. Era fantástico essa figura que é importante a gente lembrar. Então o Xangô tem tudo a ver com o Salgueiro. Então eu acho que é um enredo fantástico, a ideia do Alex foi fantástica, quer dizer, ele está dando um presente, né, ao Salgueiro com esse belíssimo enredo que eu torço para dar certo, como o Hélio falou aqui, eu vou repetir também, eu acho que o Salgueiro era a grande campeã do ano carnaval do ano passado. Plasticamente não teve para ninguém, tanto na parte de fantasias como alegorias, o Salgueiro sobrou, né? Mas infelizmente acabou, né, não chegando. Mas eu queria fazer uma outra observação que me parece interessante, que é o seguinte, quer dizer, o Salgueiro ano passado cantou Senhoras do Ventre do Mundo, né? E para nossa tristeza, né, assim que um ventre salgueirense, tinha lá uns salgueirozinhos, né, uma criança salgueirense vindo, né, a porta-bandeira da escola acabou sendo dispensada numa situação complicada, difícil, quer dizer, que magoou a todos nós. Ou seja, vamos cantar as senhoras do ventre do mundo, mas assim que uma senhora tiver o ventre ocupado por um salgueirensezinho, fica melhor assim, a gente libera. Eu falo, tem que haver coerência, né, gente? A gente tem que cantar, mas cantar com coração, com alma, com sentimento. Então, essa dispensa da Marcela me incomodou, me entristeceu muito. E todo o acontecimento, e também está me entristecendo, aí eu vou acabar não deixando o Raquel falar quase nada, mas também está me entristecendo esse problema judicial que está acontecendo no Salgueiro, essa briga, né? Essa pendenga jurídica, é muito perigosa. Quer dizer, eu fico até triste pelo Alex, vai apresentar um enredo maravilhoso, num potencial fantástico, né? E ver essa briga, né? De uma chapa 1, chapa 2, então eu não sei qual é o caminho disso. E lembro de uma escola, né? Que todos vocês sabem qual é, Caprichosos de Pilares, que está praticamente rolando a bandeira em cima dessa briga jurídica. Então eu tenho muito medo do que pode vir a acontecer com o Acadêmico Salgueiro. Uma escola que todos nós aprendemos a amar, a gostar, pelo que ela representa dentro do carnaval, isso é inegável, né? E eu tenho muito receio de como a justiça vai levar isso avante, de como é que... Eu acho que está na hora do Salgueirense se unir e tentar colocar pelo menos esse belo carnaval que ele tem. Eu acho que o Xangô não merecia esse momento conturbado que a parte administrativa do Salgueiro tá passando. Mas a gente torce para dar certo, a gente torce para que a justiça resolva logo esse impasse e o Salgueiro possa apresentar um belíssimo desfile. E se a gente recordar, o Salgueiro é a escola que mais esteve no Sábado das Campeãs nos últimos 10 anos, talvez. Então é uma escola que, sabe, a gente fica triste em ver que ela pode sair do Sábado das Campeãs por um problema judicial, né? Feito pelas próprias pessoas que administram a escola. Bem, eu também tenho pouco a dizer. Eu queria, em primeiro lugar, concordar que este é um enredo que cabe como uma luva ao Salgueiro, né? Era um enredo até que faltava, que a gente sentia falta dele. Ainda bem que vai ser desenvolvido pelo Alex, que é um carnavalesco excelente, que teve até a sensibilidade de incluir o professor Júlio na sinopse, enfim, ficou uma coisa muito bacana.
Sobre o episódio da Marcela, que foi um episódio que chocou e entristeceu o mundo do samba, porque isso, enfim, acho que foi uma unanimidade, né? Essa reação a uma coisa arbitrária e que fere o direito da mulher que quer ser mãe ao trabalho, né? Isso não impede ela de trabalhar, ela se sentia capaz de cumprir os deveres dela, mas eu quero dizer que houve um consolo nesse episódio triste, que foi a atitude do Sid Clay. O Sid Clay redimiu, não é, o mundo do samba, que é considerado assim, que tem atitudes tão pouco corretas, tão pouco éticas às vezes, né? E o Sid Clay mostrou que não, que é possível ser solidário e cortês, gentil e teve uma atitude de mestre-sala. E diga-se de passagem, o Sid Clay é um mestre-sala que tem uma relação extremamente passional com a escola. Isso. Então isso é para ficar bem claro, porque a gente está num momento muito comercial em que é muito fácil o mestre-sala sair para se enganjar em outra escola, enganchar em outra escola. No caso do Sid Clay não foi isso. Ele teve uma atitude de renúncia, ele sacrificou uma coisa que para ele era preciosa, justamente para demonstrar essa solidariedade. Só um complemento a essa fala da Raquel. Só complementando o que o Hélio falou, quer dizer, o Sid Clay cortejou a Marcela, mesmo não só na alegria, mas também na tristeza. Foi solidário. Verdadeiro mestre-sala. O salto de qualidade, quer dizer, aos olhos de nós todos, né? Eu acho que o Sid Clay deu um crescimento, mostrou assim espetacular. Mostrou que é mestre-sala, sabe? Ele cortejou a sua porta-bandeira. Na avenida e na vida. Né? Fica muito difícil, é importante falar isso assim, a gente está opinando sobre isso, fica muito difícil para nós que trabalhamos com a crítica do carnaval, e a crítica ela faz parte de qualquer manifestação artística, existe a crítica de teatro, existe a crítica de cinema, existe a crítica do futebol, que não é exatamente uma manifestação artística, desportiva, mas enfim, né? E a gente que trabalha com isso, analisando, criticando as coisas do carnaval, a gente tem sempre um cuidado muito grande porque toda história tem mais de uma versão. Mas a gente tem um ponto de vista de algumas coisas que são um pouco claras, né? Algumas coisas que ficam muito claras e, enfim, não somos partidários. Pelo menos nós aqui não temos nenhum vínculo disso nem daquilo, quer dizer, as nossas indignações são com os fatos. Não estamos aqui para agredir nem atacar pessoas, mas nós temos essa função de estarmos aqui, entendendo que a gente tem um espaço, precisa dizer determinadas coisas, né? Então é uma análise de sinopse, mas a gente está observando um assunto que permeou tudo isso, né? Quer dizer, então vale-se dizer, né? Essa ressalva para o que foi dito aqui era um tema necessário, né? Enfim, para a gente é chato, a gente preferia estar analisando só a sinopse do que estar falando sobre essas coisas, né? E aí, só para finalizar, a última coisa é: Alex, companheiro, que Xangô te proteja, porque você está assim, ia tudo tão bem, né? De repente, mas Xangô está te protegendo. Você fará, como no ano passado e em toda a sua carreira, um grande carnaval. SRZD Carnaval 2019.